São Tomenses pelo mundo. Todas as semanas, as histórias de vida dos São Tomenses na diáspora. Olá a todo o auditório da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa São Tomenses pelo Mundo. Este programa é uma iniciativa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, cujo principal objetivo é o de dar a conhecer a realidade em que vivem os cidadãos são-tomenses que se encontram no estrangeiro e desta forma contribuir para a criação de pontes de diálogo e de partilha entre a sociedade civil de São Tomé e Príncipe e a comunidade de concidadãos espalhados pelo mundo. Neste sentido, iremos trazer todas as semanas uma nova entrevista a um são tomense que se encontre fora do país, para que nos dê o seu testemunho sobre as vivências e a realidade da imigração. Ouvintes da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, a todos nós muito bom dia, uma vez mais, a edição de São Tomenses pelo Mundo, um programa que vem sob a responsabilidade do Fórum da Diáspora em parceria com a RDP África e a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Nesta edição de hoje, a nossa conversa é dirigida ao Adilson dos Ramos Pinto, o jovem que se encontra fora do país há cerca de 10 anos, isto é, desde 2006, e vamos então perceber quem é o Adilson, o que faz o Adilson e porquê que saiu de São Tomé e Príncipe e neste momento encontra-se em Londres. Bom dia, Adilson. Bom dia. Adilson viveu em São Tomé até que idade? Aos 28 anos. Até aos 28 anos. Bem-vindo. Qual é o motivo de deixar o país e, neste momento, com paragem em Londres? Bem, como qualquer imigrante, saímos em busca de uma vida melhor, né? Melhores oportunidades, melhores meios de vida, mas acima de tudo posso dizer que o motivo que mais me fez sair de São Tomé foi um pouco de ambição exagerada. Por que exagerada? Porque felizmente eu tinha em São Tomé uma vida razoável e que tinha uma boa perspectiva de prosperidade. Não, como é que eu posso melhor sintonizar a minha frase ou o meu raciocínio? Em São Tomé eu tinha também, como aqui tenho, em São Tomé tinha também prosperidade, mas decidi abandonar tudo e tentar uma vida no país estrangeiro e assim fiz. O Adilson encontra-se a estudar ou já terminou os estudos? Felizmente terminei os meus estudos aqui. Penso possivelmente fazer um master ou mestrado nesse caso. Em que área? Para o ano, área de ciências de computação. Ciências de computação? Sim. Muito bem. Computing Science, nesse caso. Exato. Esta é a formação base ou já é o caminho para o mestrado? É o caminho para o mestrado. Okay. Qual é a sua base de formação? A licenciatura. É na mesma área? Sim, sim. Muito bem. Adilson escolheu esta área e está consciente que é uma área de mercado neste momento? A área da informática hoje em dia acho que é a mais viável para conseguir infiltrar em qualquer mercado, né? Uma vez que a sociedade está se desenvolvendo mais para a área virtual, então tudo que diz respeito a computadores é um caminho mais fiável para chegarmos onde talvez queremos chegar. Se bem que, na verdade, os caminhos que eu comecei a procurar em São Tomé eram outros,
né? Qual foram os primeiros passos em São Tomé? Em primeiro eu comecei por área de literatura, né? Fiz, não sei se sabe, mas em São Tomé faz por áreas, né? Então eu em São Tomé eu fiz a área C, que é a área de literatura. Comecei a estudar no ISP, como é que é, línguas, curso de línguas, né? Não me lembro bem qual na o altura tipo de letras. Curso. Letras, sim. Letras. Área de letras. Exato. Então, abandonei ainda no segundo semestre e vim para a Inglaterra. E tendo agora partido para uma área completamente diferente, distante daquilo que inicialmente vim fazendo, como é que vê, como é que vê São Tomé e Príncipe hoje, passado o período que lá esteve, e como é que era São Tomé e Príncipe antes de sair? É uma pergunta um pouco complicada, isto porque estou fora de São Tomé há 10 anos, embora nesses 10 anos fui 3 vezes para São Tomé, de férias. No entanto, a sua pergunta faz-me lembrar uma pergunta que fizeram 12 anos mais ou menos atrás. Um português foi a São Tomé fazer um trabalho, uma pesquisa, e ele precisava de pessoas para trabalhar com ele, e éramos cerca de 15 concorrentes, e uma das perguntas foi essa, né? Que é semelhante. E a minha resposta talvez continua igual, porque não vi grandes alterações em termos de, sei lá, infraestruturas, melhorias de vida, tanto para a classe baixa, nesse caso, não vejo grandes melhorias de vida. Então, eu não sou pessimista, mas sou muito realista nos meus pontos de vista. Não sou nenhum sociólogo para estudar a sociedade, mas o meu ponto de vista, a minha opinião pessoal, é que tenho a sensação que o país está retardando do que progredindo. Essa é a minha modesta opinião. Não tem nada político, nada científico, é a minha modesta opinião. Aqui falamos de opinião e ponto de vista é livre para qualquer cidadão. E quando revela essa sua modesta opinião, enquanto estudava, enquanto jovem são-tomense, certamente passou pelos liceus, né? E olha para a educação dos nossos jovens concidadãos de outrora, supostamente, os colegas seus, e olha para o são-tomense hoje, e certamente alguns de seus colegas aí mais perto de si, com os quais convive, tem alguma diferença? Nota? Olha, eu acredito que a educação, ela em si, requer muito mais do aluno do que qualquer outra entidade, seja professores, seja ministros, seja quem for. A educação requer muito mais do aluno. Eu acredito que, pelo menos na era em que eu estudei, os alunos eram mais determinados, tinham, acredito, mais vontade de estudar, mais vontade de saber. E o pior ainda é que tínhamos menos recursos. Não tínhamos salas lotadas, não tínhamos computadores, não tínhamos muitos materiais didáticos,
livros e por aí fora. Ainda era do tempo em que se estudava, o Adilson ainda era do tempo em que ainda se estudava com folhas soltas, impressas, fotocópias. Fotocópias, assim posso dizer. Ainda era tempo que estudava-se com fotocópias, livros eram escassos, no entanto, encontrávamos grandes alunos, mesmo no secundário, liceu, alunos que gostavam, entre aspas, de exibir notas lindas, notas grandes na pauta. Hoje, aluno, quer dizer, pouco convívio que eu tenho com eles, mas conheço ainda alguns, tenho ligações com alguns alunos e também professores, ex-colegas de trabalho e por aí fora. Alunos não têm, eu não me identifico com alunos atuais, principalmente do nosso país, né? São Tomé. Eu não me identifico com eles porque não se preocupam com nada. Se tiram uma nota 10 valores, por exemplo, para eles já está bom. Eu, quando estudava, não é autogabar-me, mas eu não conformava com uma nota de 10 valores. Não me conformava. Se meu colega tivesse 15, eu faria o que pudesse para superar, porque eu sempre queria ser um dos melhores, um dos primeiros da turma. Hoje, alunos já não se preocupam com isso. Havia muito mais competição entre colegas e ter um bom e excelente resultado na pauta. Sim, claro. Até porque, mesmo para conseguirmos bolsas, tínhamos que ser alunos de verdade. Não quero dizer que hoje existem alunos de mentira, mas... Alunos. Uma coisa é alunos, outra coisa é estudante. Alunos e estudantes. Então, não são as mesmas coisas. Ser aluno é uma coisa, ser estudante é outra. Exatamente. Então hoje existem mais alunos do que estudantes. E falando na sequência dessa nossa conversa, e vai agora perceber porque é que eu fiz a pergunta, porque é manager, pode-se assim considerar um manager support service. Okay? Sim, total support service. Ok. Nessa qualidade e olhando para um mundo globalizado, onde a tecnologia é forte das sociedades, e quando olha para as redes sociais, as escritas que são hoje expressas, quer por pessoas de alto ou pouco conhecimento e as várias e mais variadas gerações, e olha para o português que é escrito nas plataformas. E nessa nossa conversa anterior, você consegue tirar aqui alguma ilação sobre o conhecimento das pessoas quando escrevem algo, uma frase ou não frase, para comentar, seja que assunto for, ou expor os seus sentimentos? Por aquelas escritas, consegue perceber alguma coisa de ser o aluno ou não aluno? Consegue perceber, tirar daqui algum conhecimento para si? Eu acredito que sim, porque tudo que se escreve de qualquer forma traz-nos alguma mensagem, seja ela positiva, seja ela negativa. Qualquer coisa escrita é uma mensagem. No entanto, o cuidado com a ortografia, com as pontuações, sei lá, essa margem toda que requer uma boa escrita, hoje de facto não se vê mais coisas como essas. Eu acredito que noutros tempos os professores talvez também eram mais dotados de conhecimentos para poderem passar para os alunos. Hoje, acredito que para os professores não sabem como é que eles vão passar para os alunos. E os alunos que já nem estão preocupados com o bom saber. Então, acredito que
essa sociedade moderna estão a deixar passar, estão a se esquecer que o bom português, ou o português bem escrito principalmente, é o caminho para qualquer sucesso. Ou qualquer língua bem escrita e bem falada é o caminho para qualquer sucesso. Porque sendo um diretor, ou sei lá, alguém que enquadra outras pessoas, claro que eu iria olhar a escrita, caso viesse um currículo, né? Iria olhar a escrita, todo esse conjunto todo esse componente do que diz respeito à escrita é observado. E hoje as pessoas já não têm muita preocupação com esses detalhes. Faz-me lembrar, sim, diga, desculpa, algum tempo atrás, eu acredito, também essa é a minha opinião própria, não tem nada a ver, que os professores primários, eles deveriam, no mínimo, ter uma formação básica na língua portuguesa. Porque um aluno bem preparado no ensino primário, ele conseguirá levar o melhor dele para o futuro. Mas um aluno mal preparado, ele não conseguirá levar grandes coisas para o secundário. Então, o primário, como é a base, é como se estivéssemos a construir uma casa. Se a base da casa não estiver bem construída, então a casa esmoronará em qualquer momento. Mas se tiver uma base consolidada, bem preparada, bem formada, então acredito que a casa terá resistência para superar todos os vendavais, tudo que vier contra. A maneira como se escreve nas redes sociais, de forma abreviada, e independentemente de ser uma abreviação, uma abreviatura ou não, passando pelos nomes, pronomes, os substantivos, adjetivos, nem indo muito para o campo dos adjetivos, essas escritas que se vê nas plataformas, revela, consegue revelar o autor, a qualidade do autor ou não, quando você olha para o server e para decifrar alguma mensagem ou algum conteúdo, analisar algum conteúdo, consegue-se tirar de lá a identidade de algum de conhecimento, digamos, do autor? O nível académico do utente, nesse caso, quer dizer. É nesse caso? Sim, no conhecimento, exatamente. Exato. Então, isso é bastante variável, porque há pessoas... Falo apenas do conhecimento, nem falo do nível, só apenas do conhecimento. Sim, pode ser que a pessoa seja dotada de certo conhecimento, sim. No entanto, tem preguiça de escrever. Então, ele tenta diminuir, se calhar, o tempo da escrita, ou se calhar é uma pessoa que tem realmente muito pouco tempo para expor com detalhes tudo o que pretende escrever. Então passa a usar abreviaturas ou pequenas siglas ou, sei lá, qualquer outra forma que encontra para transmitir, passar o sentimento ou o que pretende escrever. E agora passando... Mas diga, sim. É de forma, ou de qualquer forma também perigosa, porque a malta jovem hoje em dia, eles usam muito isso e passam essa mesma forma de escrita para a vida real. Isso sim é perigoso, porque quando vêm... Eu recentemente
alguém de São Tomé, um colega meu, amigo, posso assim dizer, enviou currículos para pedido de empregos em São Tomé. E não lhe responderam, não lhe deram resposta nenhuma. E eu lhe pedi que me enviasse o currículo para ver, fazer uma leitura do currículo. Eu fiquei surpreso. Então porquê? Fiquei surpreso porque um aluno, terminado 12º ano, entrando com perspectivas para entrar à universidade e fazer aquilo que ele fez, é um absurdo, porque acredito que noutros tempos aquilo era para um aluno de 4ª classe. Entende? Então, são essas preguiças, se eu posso dizer, de é o resultado da preguiça. Essa preocupação de escrever as coisas como devem ser escritas, passar a mensagem completa, faz com que afete também o dia a dia deles, mesmo profissional também. E o Adilson, na qualidade também de escritor, tem 2 obras publicadas, certo? Escritor não, mas eu sou amigo da literatura. Amigo da literatura, mas com 2 obras publicadas. Sim, tenho 2 obras publicadas. O amigo da literatura, não querendo ser vaidoso, ou se assim se pode considerar, não querendo ser vaidoso, o Adilson já deixou transparecer aqui a sua humildade, mas com toda essa humildade escreveu Lágrimas Sem Fim no ano 2005 e logo a seguir em 2011, dando um espaço, né? Em 2011 escreve Amanhã Será Diferente. Essas 2 obras, como é que elas foram escritas para adormecerem de uma vez ou foram obras para que se deem pontapé de saída e terem continuidade? Olha, eu, como disse antes, eu não me sinto escritor, eu não me sinto com essa responsabilidade de ser escritor. Eu escrevo por prazer, escrevo porque gosto de escrever, e desde muito cedo eu gostei da poesia principalmente, que é a área em que eu mais escrevo, embora faça alguma prosa também, alguma coisa, mas eu dedico mais a poesias, principalmente a romances, né? Mas eu acredito que enquanto eu tiver forças nos braços, enquanto os meus olhos enxergarem as paletas para formarem palavras, eu continuarei a escrever. E para quando uma próxima? Ainda não sei, porque a vida aqui é muito corrida, é mesmo corrida, e o tempo para dedicar à escrita é bastante vídima. No entanto, estou preparando algum trabalho, talvez mais uns meses, um ano, possivelmente. Levarei aos meus amigos, aos meus amigos leitores, né? Aqueles que gostam do que eu escrevo, do que eu faço, mais alguma coisa. Falando dos meus livros, eu gostaria apenas de salientar um pequeno detalhe. Sim. Sobre o meu primeiro, que é Lágrimas Sem Fim. Sim. É um livro que eu fiz um exemplar, citei apenas uma publicação, e acredito que não farei a reprodução desse livro, porque tem para mim um valor mais sentimental do que uma obra qualquer. Isso porque foi por ser a minha primeira obra. Independentemente disso,
é uma obra que passou pelas mãos de alguém que, para mim, é a melhor, é a deusa, é tudo no que diz respeito à literatura ou poesia de São Tomé. E quer revelar que é essa... Dona Alda do Espírito Santo. Muito bem, é uma boa nota, sim senhora. Eu lembro-me, a primeira vez que eu fui ter com Dona Alda, fui numa quarta-feira, terça ou quarta-feira mais ou menos, e deixei ali os meus ensaios para ela. E de quarta a sexta-feira foram, posso dizer, dias mais longos da minha vida até hoje. Porque era muita ansiedade, porque a Dona Alda era uma pessoa que reprovava muito as pessoas que levavam ensaios para ela. Ela era muito rigorosa nessas coisas. Mas feliz ou infelizmente, aliás, felizmente, numa sexta-feira eu recebo o telefonema do secretário dela a pedir-me para passar da Uneias. E eu lá quando fui, ela só me fez uma pergunta: quem foi teu professor de português? Ou quais foram os teus professores de português? Eu falei e ela me disse: estás de parabéns. A Uneias vai publicar o teu livro. Então, para mim é um livro que tem um valor muito sentimental, porque ter tido a oportunidade de ser revisado por Dona Alda é para mim algo muito valioso. E agora, por ser algo muito valioso, vou mesmo aproveitar para plagiar plagiar a pergunta da Alda do Espírito Santo, da escritora Alda do Espírito Santo. E eu pergunto-lhe, quem foram os seus professores de português? Enfim, para falar dos professores, eu teria que começar desde o ensino primário. Só quero 3 de referência. Quero 3 de referência que tivessem passado. 3 referências. São muitos. Mas eu não posso deixar de falar da minha primeira professora, que é Olinda Gama, que foi minha professora no ensino primário e, por consequente, era alguém também da família. Então dá para entender a pressão que a gente leva quando tem um professor na família ou uma professora na família. E depois disso, passando para o ensino, principalmente liceu, vamos pular o secundário. Liceu, tive a sorte de trabalhar, de estudar com o professor Jorge Lopes, o Bom Jesus, e o professor Alberto Vasconcelos. E essas foram referências para que pudesse dar forças no âmbito da escrita. Pelo menos juntar letras que formem palavras e com sentido seguir em frente. E hoje em Londres o Adilson já pensa numa próxima obra, pelo menos deixou transparecer dentro dos próximos tempos, quando se o tempo lhe permitir também que isso seja feito. Adilson, esta sua paixão pela escrita, embora não se assumisse como escritor, essa sua paixão pela escrita, que já percebi que já vem de algum tempo, leva onde o Adilson gostaria de chegar um dia com a sua escrita, embora de forma espontânea, ser considerado um hobby? Olha, eu, como disse antes e volto a repetir, eu não me sinto escritor, não me sinto com essa responsabilidade de ser um escritor. No entanto, eu comecei a escrever desde muito cedo, desde muito pequeno.
nem lembro mais com que idade, mas a minha professora, a Olinda, ela incentivava sempre crianças do quintal a tentarem dominar alguma espécie de arte qualquer, seja desenho, escrita, seja o que for, ela incentivava muito isso. E eu sempre tive um domínio para a leitura. Sempre tive um bom domínio para a leitura. Então, baseado na leitura, eu tentava escrever também alguma coisa. Era sempre lixo, mas foi assim que eu fui me desenvolvendo, até que no liceu, ainda digo no ensino secundário, eu escrevi algumas coisas para colegas que queriam namorar, e tinham vergonha, então queriam escrever uma carta, queriam escrever uma poesia e tal. E foi assim que fui desenvolvendo essa atividade. E tempo depois eu ajuntei todos esses trabalhos e mostrei a alguém. E a pessoa disse: olha, Dilson, tu tens jeito para isso. No entanto, isso que você trouxe hoje não vale nada. Vê se dedicas mais, se lês mais, tenta descobrir outros escritores, outras obras, e depois talvez consegues assim fazer algo melhor. Eu segui o conselho, fui fazendo, e hoje, e a primeira vez que eu levei a minha obra à Dona Alda, a primeira vez foi passada. Onde eu quero chegar? Eu não sei. Porque eu escrevo por escrever, não pretendo viver da escrita, mas se a sorte vier, por que não? A porta está aberta, né? A sorte que vier a gente recebe. Adilson, nosso muito obrigado. É com imenso prazer que podemos aqui falar consigo, e já na nota final deixo-lhe o espaço para poder transmitir uma mensagem musical que queira ou que lhe tivesse marcado ao longo da sua vida ou da sua caminhada. Eu sou meio arcaico no que diz respeito à música. E pode ser uma música de São Tomé? Pode, sim, a música de São Tomé. Estamos a falar da música de São Tomé, sim, senhora. Ok. Não conheço bem o título, mas eu acho que é Budo. Budo. Não sei se conhece a música. Budo é... Budo Molamaguita. Este é o Budo do conjunto Os Untues. Acho que é os Untues, sim. Muito bem. É um tema bastante emblemático e vamos buscar aqui nos nossos arquivos. Este é um tema interpretado por Leonel Aguiar, do conjunto Os Untues, e trazido aqui à lembrança, Adilson Pinto pede e nós devolvemos com imensa satisfação. Conjunto Os Untues. Muito obrigado. Budu mola magita que tempo di dumangue jadi pesa di sinyo uno tudashi santa zushi Budu budu mola magita que tempo di dumangue jadi pesa di sinyo uno tudashi santa zushi Bossa bon glosson passa e la escagolo
de fé do mufavolo, cuidado, babonabuiai. O sabão glosson passa, vidas cagoló, de fé do mufavolo, cuidado, babonabuiai. Falo biesae, não ligue pessoas ae. Falo biesae, que já tava fulo cabijae. Falo biesae, não ligue pessoas ae. Falo biesae, que já tava fulo cabijae. Olha e chega de bati. Dijam chakala grita, a parte da mufa, o dança de gachazai. Olha chiga de bati, dijam chakala grita, a parte da mufa, o dança de gachazai. Buduwe, o sabudo mola magita e que tem bodi do mangue. Já de pensa de chinho, não tudo assim, santa sushi. Buduwe, o sabudo mola magita e que tem bodi do mangue. Já de pensa de chinho, não tudo assim, santa sushi. O sabão glosson passa, vidas cagoló, de fé do mufavolo, cuidado, babonabuiai. O sabão glosson passa, vidas cagoló, de fé do mufavolo, cuidado, babonabuiai. Calo biesae, não ligue pessoas ae. Calo biesae, que já tava fulo cabijae. Calo biesae, não ligue pessoas ae. Calo biesae, que já tava fulo cabijae. Olha e chega bem bati. Dijam chakala grita, na parte da mufa, dança de gachazai. Olha e chica bebati, dijam chakala grita, na parte da mufa, dança de gachazai. Não ligue pessoas ae. Calo biesae, que já tava fulo cabijae. Calo biesae, não ligue pessoas ae. Calo biesae, que já tava fulo cabijae. Olha e chiga bebati, dijam chakala grita. Na parte da mufa, dança de gachazai. Olha xinga bepati, dijam chakala grita. Na parte da mufa, dança de gachazai. Portanto, ficou aqui a satisfação da música
interpretada por Lionel Aguiar e conjunto Zuntues, lembrada aqui por Adilson Pinto. Nosso muito obrigado, até uma próxima oportunidade, e eu, Celso Soares, despeço-me. São Tomenses pelo Mundo, um programa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, com o apoio da IRDP África.